Enquanto estamos aqui conversando nesse mundo natural, uma batalha está sendo travada no mundo espiritual. Os nossos olhos naturais não veem, mas os olhos do Espírito, sim. Vamos falar sobre batalha espiritual. Vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta mais uma vez para uma nova roda de parola inédita, tema novo, mês novo. Vamos entrar em batalha, meninos. É tempo de sair no tapa. É tempo da gente levantar as nossas armas espirituais, porque o bicho tá pegando no mundo espiritual enquanto a gente fica aqui batendo papo nessa roda de parola inédita. Como é que tá aí, Oráculo? Como é que está aí, Mente Brilhante? Na batalha. Passando pela prova, dando glória a Deus. Boa, 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 boa. Senhores do Conselho, vamos então falar sobre batalha espiritual? E aí, esse tema é um tema bem interessante, que a gente caminha há muito tempo junto, né? E eu confesso para vocês dois que eu sempre admirei a facilidade que vocês têm para tratar sobre esse assunto. Mesmo porque lá naquele... A gente passa por muita luta mesmo. Os três. Lá nos primórdios. 19 anos. A gente está acostumado que é muita luta mesmo, é desse jeito. Lá nos primórdios de 19 anos atrás, eu lembro das aulas de escola dominical do Ilcinho sobre batalha espiritual. Inclusive, lembro também de uma postagem que ele fez nas redes sociais há um tempo atrás, dizendo que se Deus dá as grandes batalhas para os seus grandes soldados, ele me confundiu com o Rambo. Exatamente isso. Pode ser também o Chuck Norris, o Van Damme, e aí por diante. Meninos, vamos abrir esse primeiro bloco dessa parola aqui. Acho que é importante a gente fazer, como a gente já tem feito isso já com bastante... tornou isso um hábito, acho bem bacana para quem está acompanhando a gente, até para estar mais esclarecido a respeito do tema, para a gente quebrar aquelas vacas sagradas que o Ilcinho fala, tirar aqueles penduricalhos dos conceitos errados que nós temos a respeito das coisas. Vamos hoje definir a respeito do conceito de batalha espiritual, que, diga-se de passagem, não é um conceito citado na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra batalha espiritual citada na Bíblia, assim como também não vai encontrar o termo de paternidade, que nós falamos no começo do ano passado, mas é um conceito que pode ser claramente defendido por meio de muitos textos que a gente encontra lá. Vamos dar um ponto de partida nessa conversa? Eu acho bacana a gente começar essa parola falando de batalha de dentro para fora, vamos falar assim, né? Muitas pessoas acabam confundindo que a batalha espiritual ela acontece dentro da gente, né? Usando muitas vezes aquela ilustração dos dois lobos, né? O lobo branco e o lobo verde. Verde, né? Eu prefiro verde, porque o ruim é verde, né? O lobo verde... o lobo ruim é verde. Né? É coisa de corintiano. Corintiano acha que tudo que é verde é ruim, né? Mas... Você que é palmeirense pode nos cancelar a partir de agora. Não tenha problema com isso. Você acha que... Antes do palmeirense cancelar a gente. Vai, Corinthians! Palmeiras não tem mundial! Pronto, agora pode cancelar. E diga-se de passagem, tivemos o Ilcinho na última roda de parola, gravando com a camisa do Corinthians, algo que jamais imaginei que isso fosse acontecer um dia. Mas vamos voltar aqui ao assunto para a gente não se perder. Paulinho, vamos conceituar a questão da batalha espiritual, até para a gente delimitar os limites desse campo de batalha, vamos dizer assim. As pessoas acabam acreditando que a batalha espiritual acontece dentro do coração do ser humano. Mas, na verdade, não é assim, né? Arthur, eu acho assim, bom começarmos daqui,
justamente porque o próprio conceito batalha espiritual, se a gente for avaliar por aí, não é? Tudo que se fala ou tudo que se trata como batalha espiritual, a gente vai ver gente partindo dos mais diversos campos. Por exemplo, tem uma passagem em Daniel, no capítulo 10, vocês se lembram, que a palavra fala acerca do chamado, né, também apelidado, né, jejum de Daniel. Né? Que Daniel ele passou 21 dias sem comer carne, sem comer manjar desejável, porque ele estava esperando uma resposta de uma interpretação de um sonho, e conforme diz a palavra, quando o anjo chega para ele com a interpretação, o anjo diz para ele, o couro estava comendo lá em cima, por isso que eu demorei para chegar. Né? 21 dias depois, 3 semanas depois, o anjo chega. Então, tem gente que vai levar o assunto para batalha espiritual, ou de batalha espiritual para esse campo, para aquilo que acontece lá nas regiões celestiais, de uma maneira invisível, mas que diz respeito à oração que eu faço, ao jejum que eu faço, né, ao pedido, enfim, aquilo que eu peço ou aquilo que eu espero como uma intervenção de Deus na minha vida. Uma outra dimensão, e eu creio que é essa dimensão que nós vamos levar esse assunto, é a dimensão de uma batalha na qual nós estamos inseridos ativamente. Nós, como pessoas, como discípulos, estamos inseridos ativamente. E aí existe um outro risco, que é o risco de que também é alguma das visões que a gente vê por aí de batalha espiritual, como se isso tudo estivesse acontecendo dentro de nós. Né? Como se fosse assim, a nossa parte boa e a nossa parte ruim, batalhando e gritando e brigando, né? E depois o Wilson ele pode até escorrer um pouco acerca desse equívoco em outro momento, creio que até em outro bloco aqui. Mas efetivamente a gente tem que partir de uma primeira realidade de que nós estamos inseridos em uma batalha, né? Nós estamos de fato participando de algo. Essa batalha acontece por causa da igreja nesta terra e por causa dos discípulos nesta terra, porque os discípulos, eles vivem um sistema, eles vivem uma cadeia de valores que não é a cadeia de valores desse mundo. Então, a partir desse momento, a gente tem um ponto de partida de que nós queremos chamar de batalha espiritual. E por que vale a pena a gente falar de batalha espiritual? Vamos lá. João capítulo 4, versículo 24, a palavra diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, se a gente isolar essa parte final do versículo, a respeito da adoração, a respeito do padrão de adoração que o Pai espera, e ficarmos com a primeira parte do versículo, nós vamos ter uma verdade. Aqui eu não estou propondo uma mutilação. Eu estou propondo olhar para o versículo a partir dos seus assuntos-chave. E o assunto-chave inicial é uma definição de quem seja Deus. O assunto-chave posterior é que padrão de adoração o Senhor quer. Né? Agora, olhando para o assunto-chave do início do versículo, Deus é espírito. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Deus é espírito, Deus é um ser espiritual. Nós encontramos com Deus dentro de uma dimensão espiritual. Agora, a palavra, ela vai dizer que eu e você, isso em 1 Coríntios capítulo, 2 Coríntios, aliás, capítulo 10, versículo 3, que eu e você andamos na carne, mas não andamos segundo a carne. Portanto, nós andamos conforme o Espírito. A palavra diz, nós andamos na carne, mas não militamos conforme as armas da carne. E lá em Efésios 6, a palavra vai falar sobre quais armas nós usamos na nossa militância. E a palavra vai falar que estas armas, elas são espirituais. Logo, a palavra também vai deixar claro para nós, lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 17, que a nossa carne, ela milita contra o Espírito, e esse Espírito não é Espírito Santo, é o nosso Espírito, e o nosso Espírito milita contra a carne, contra a nossa carne. E a palavra diz, porque eles são adversários entre si. Eles estão com
Eles têm desejos diferentes. Ok, montamos o panorama. Em cima desse panorama montado, eu quero traçar agora um ponto de vista. Nós, pela nossa carne e pela nossa natureza caída, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Pela nossa natureza caída, nós temos uma cobiça, uma inclinação. Lá em Romanos, Paulo chamaria isso de pendor. Nós temos uma cobiça, um pendor, uma inclinação às coisas da carne, às coisas deste mundo. E a própria palavra diz que esse mundo jaz no maligno. A própria palavra identifica este mundo como um mundo tenebroso. A própria palavra identifica Satanás como o príncipe deste mundo. A nossa carne cobiça as coisas desse mundo. Isso é natureza. E a nossa natureza é pecaminosa. Agora, além da natureza, a gente é chamado para viver uma sobrenatureza. Ou seja, no sobrenatural. O que é o sobrenatural? É abandonar as cobiças desta carne, deixar as cobiças desta carne e viver nas cobiças que estão acima do natural. O que é acima do natural? Aí a gente volta lá em João 4:24, quando a palavra fala que Deus é espírito, e a ele importa que os seus adoradores adorem a ele ou se relacionem com ele em espírito e em verdade. Né? Aí a palavra vai chamar a gente do quê? De cidadão celestial. O que é um cidadão celestial? Cidadão celestial é aquele que busca as coisas que são de cima, que pensa nas coisas que são de cima, que vive a terra aqui. Em Colossenses capítulo 3, nos versos 1, 2 e 3, a palavra diz isso. Busque as coisas que são de cima e pense nas coisas que são de cima. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a palavra vai falar acerca da mesma coisa. Né? Pensa naquilo que é celestial, pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que é excelente, seja isso que ocupe a tua mente. O que a palavra está falando? Acerca de uma natureza que é sobre a natureza desta terra, sobrenatural. Ou seja, nós andarmos em uma sobrenatureza. Então, a realidade do ambiente de batalha espiritual é justamente essa. Nós temos uma batalha interna, que é a batalha da nossa carne, contra o espírito, porque a carne ela tem uma preferência. E nós não podemos alisar esta preferência da carne. Antes, a palavra fala para nós mortificarmos as obras da carne. E para mortificar as obras da carne, o que eu faço? Eu vivifico as obras do espírito, e aí sim, Espírito de Deus na minha vida. E aí eu permito que o Espírito de Deus trabalhe no meu espírito, na minha cadeia de valores, para que eu ande conforme essa cadeia de valores dessa terra, e aí isso vai me tornar, obviamente, controverso aos valores desse mundo. Eu acho que esse ponto de partida, Arthur, Will, já dá para a gente uma dimensão, né, do que seja uma visão, quem sabe, bíblica, equilibrada, dessa realidade de batalha espiritual. Nisso que você está falando, e eu me lembrei de algo interessante aqui, na Antiga Aliança, nós temos um caso fatídico que foi Davi, né? Diz a palavra que era tempo de guerra e todos os reis foram à guerra, mas Davi ficou no palácio. E ali, ele no palácio, ele começa a caminhar pelo palácio, ele está naquele lugar, tal, de repente ele olha uma janela, e aí naquele momento, né? Ele dá aquela olhada e fala, rapaz, olha ali, o que está acontecendo? Né? E já sabemos da história. Veja, Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer o quê? Se os meus olhos forem ruins, o meu corpo todo é ruim. Veja que ele ali, ele está falando o seguinte, ele olha para uma situação e fala, rapaz, olha onde você está colocando teu olhinho. Né? É a musiquinha, a famosa musiquinha do departamento infantil. Cuidado, olhinho, com o que vê, cuidado, ouvidinho, com o que ouve. Porque que acontece? Davi, ele sendo rei e profeta, naquela ocasião, ele deixou de ouvir a voz do Espírito, porque ele era profeta. Vamos lembrar que na Antiga Aliança, o Espírito estava sobre reis, profetas e sacerdotes. Existe, sim, esporadicamente alguma exposição diferente, mas do ponto de vista de regra é assim. Davi deixa de ouvir a voz do Espírito, ele dá e começa a dar vazão à carne.
E aí o que ele faz? Ele não somente dá vazão à carne, ele comete o adultério. Além de cometer o adultério, ele vai mais além, ele comete um homicídio. Então veja que quando Caim ele mata Abel, o que Deus fala para ele? Deus vira para ele e fala o seguinte: ei, por que você está assim, todo mimizento, Caim? Por que você está todo assim, todo bubu, como diz o meu pastor, todo... Oh, se você tivesse feito bem, eu não teria me alegrado. E o que ele fala? Ele fala assim, o pecado está batendo a tua porta. Então, veja, eu chego a uma conclusão, Paulinho, que a nossa batalha espiritual, ela parte de um pressuposto de que Satanás quer nos tirar da posição de santificação. Porque quando ele nos tira da posição de santificação, ou seja, do processo pelo qual, porque você foi citando algo muito interessante aí, ou seja, eu tenho que buscar as coisas do alto, eu tenho que ter o meu pensamento nas coisas do alto, o meu pensamento tem que ser elevado, Deus ele é espírito, então eu tenho que dar vazão para o espírito. Então o que ele está falando? Opa, espera um pouquinho. Satanás, então, ele está interessado em me tirar de uma vida de santificação, porque quando ele me tira de uma vida de santificação, eu entro numa entoada de pecado, e na entoada de pecado, e aí ele começa a me tirar dos caminhos e propósitos do Senhor, e é por isso que Paulo ele diz que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Quando Gálatas vai dizer que existe uma briga, uma batalha, um conflito da carne com o Espírito, e aqui você que está nos ouvindo não é o Espírito Santo, não existe uma briga da nossa carne com o Espírito Santo, nós não estamos brigando com o Espírito Santo, está falando do nosso próprio Espírito mesmo, né? Quando ele está falando isso, ele está falando, cara, vocês têm que entender uma coisa, Satanás está querendo tirar você desse propósito, mas sobre a sua carne vai existir uma influência demoníaca, para que você cometa o adultério, para que você cometa a idolatria, para que você cometa a glutonaria, para que você cometa a bebedice, e assim ele vai falando. Eu me lembro que na minha infantilidade da fé, eu olhava para Gálatas capítulo 5 e eu falava que aquilo ali era tudo obra do diabo. Né? Aí é uma questão de alfabetização mesmo, porque lá fala obras da carne, não é obras do diabo, né? Então, oh, louvado seja o nome do Senhor, porque agora eu sei ler. Então, interpretação de texto simples, né? Uma coisa simples. E obras aí, da carne. Ah, Satanás, seu sujo. É que Satanás estava me impedindo de ler. Então, veja, Paulinho, como isso é sério, né? E aí, o que eu quero só terminar falando é, quando nós vamos ler a respeito dos dons do Espírito Santo, existe a manifestação de um dom que se... Nesse exato momento, o Arthur podia colocar aquele filme, a cena do filme da Sandra Bullock, que ela tá com um negócio na cara. Nesse exato momento... Nesse exato momento, a gente tem que entender algo que é vital para as nossas vidas, né? Porque se Paulo diz que existe um dom do Espírito Santo que é para nós discernirmos aquilo que está ao nosso redor, vamos lembrar da nossa parola sobre o anticristo, que também lá nós falamos sobre o espírito discernidor. Então, eu preciso discernir sob qual influência eu estou. E aqui eu encerro com uma fala. Certa vez, os discípulos passaram por Samaria, chegaram lá, não quiseram dar pouso para o povo de Deus. Eles viram para Jesus e falaram assim, Jesus, ó, nós fomos lá, os caras não querem deixar a gente dormir lá não, nós vamos tacar fogo sobre eles. Qual que era a influência que estava ali? Olha que Jesus fala. Ei, de que espírito sois vós? O que Jesus estava falando? Ó, venha discernir qual é o espírito que está regendo vocês. Isso é muito forte. 2 Coríntios 4 vai dizer que o príncipe desse século veio para fazer isso, para cegar o entendimento das pessoas para que elas não possam enxergar a luz de Cristo. Né? Essa batalha, essa cegueira, né? O Paulinho agora brincou com a cegueira, mas nada mais é do que uma das armadilhas
de Satanás contra o povo de Deus, é cegar o entendimento dele. Eu quero pegar esse mesmo texto de 2 Coríntios 4, que não à toa é o meu texto preferido, mas ele fala a respeito do fortalecimento do homem interior, o homem interior, né? Que aí o homem, a questão espiritual, né? Então, embora o homem exterior ele se detone dia após dia, o homem interior ele se renova, né? Então, como é importante a gente manter os nossos músculos espirituais fortalecidos, né? Os nossos músculos espirituais bem trabalhados, o meu deltoide espiritual aqui para poder carregar o peso, muitas vezes, né, da batalha. Mas é importante, cara. É importante a gente estar com os nossos músculos espirituais muito bem definidos, desenvolvidos e trabalhados, porque quando a batalha chega, são os músculos espirituais que vão determinar a nossa vitória, né? É espiritualmente que se discerne muitas das batalhas. E aí vai muito ao encontro do que o Paulinho disse de Colossenses 3, eu quero resgatar esse texto de 2 Coríntios 4, ele fala que a grande questão é nós fixarmos os olhos naquilo que não se vê, porque o que a gente vê é transitório, é passageiro, mas o que a gente não vê é eterno. Quanto mais nós fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual, mais facilmente venceremos as batalhas espirituais. Bom, vamos chegar aqui no final do primeiro bloco. Esse aqui foi só um aperitivo, foi só uma introdução dentro do tema de batalha espiritual. Se você curtiu, deixa aqui o seu joinha, compartilha esse vídeo com muitos dos seus contatos para que a gente possa alcançar cada vez mais gente. E na quinta-feira estaremos de volta com a continuação dessa primeira parola sobre batalha espiritual. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Um grande abraço e até lá.